Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho agora da Idade Média, da cristologia medieval, que é muito interessante. E eu, então, te convido a rezar comigo e a se preparar para essa introdução à cristologia medieval. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós não vamos poder, evidentemente, um curso de história da igreja, nós não vamos poder nos deter tanto em aspectos historiográficos, mas vamos à cristologia. Então vamos falar do pensamento cristológico produzido na Idade Média. Porém, algumas observações são importantes. Primeiro, a Idade Média é um período muito largo e muito rico, ao contrário do que alguns tentam apregoar por aí, reduzindo a média, algo entre a antiga e a moderna, dois momentos muito bons da história da humanidade, e entre esses dois momentos da antiguidade e da modernidade, nós temos aquele período da Idade Média ali, coitado, né? Não. Hoje estudos que vão sendo feitos vão demonstrando a grandeza, a preciosidade desse período em todos os aspectos. As universidades surgem nesse período, a tradição monástica vai produzir uma cultura extraordinária que vai ser base da atual Europa, mas também podemos pensar na arquitetura românica, na arquitetura gótica, podemos pensar nas escolas monásticas, nas escolas da catedral, das catedrais, das primeiras universidades que nascem quase todas com patrocínio eclesial. Então, realmente é um período muito rico do ponto de vista da arte, do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista, da cultura, do ponto de vista da vida humana, né? Bem, então é um período muito largo, é um pouco difícil a gente dividi-lo, né? Porque, evidentemente, podemos dividir alta Idade Média, baixa Idade Média, só que são classificações, divisões um pouco, vamos dizer, sempre pedagógicas, né, para tentar facilitar o discurso de ensino e de aprendizado. Bem, mas eu queria destacar alguns pontos. O primeiro é o Sacro Império Romano, muito importante esse período de Carlos Magno, que, por assim dizer, está logo no início da Idade Média, né? Depois, um momento que, na conclusão da Idade Média, nós temos a Reforma Protestante, né? Então, a gente pode dizer que a Idade Média, do ponto de vista teológico, vai do Sacro Império Romano, do Carlos Magno, até Lutero, a Reforma Protestante. E nesse período é um período também de muitas turbulências no que concerne a relação entre a Igreja e o Estado, com altos e baixos. Ora a Igreja parece submeter o Estado, ora o Estado, certos monarcas querem se intrometer na vida da Igreja, querem nomear bispos, e querem disputar o poder com o Papa, e são momentos delicados da história que a gente vive. E aí, bom, para nós, muito importante é o nascimento da universidade e a escolástica, né? Sendo que antes ainda, no século XII, antes vamos dizer assim, da escolástica, a gente tem uma teologia de muita qualidade, uma teologia no 12º século, feita em mosteiros beneditinos e cistercienses, mas também a gente pode lembrar a Escola de São Vítor, que fica em Paris, que são cônegos regulares, certo? E que são grandes centros de pensamento, vamos dizer, teológico, né? Que tem características um pouco diferentes, mas não 100% diferentes da escolástica, que
que tem o seu ponto mais alto no século XIII, com as figuras de Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, né? Pois bem, no período de Carlos Magno, um dos desafios que aparece é uma espécie de neo-nestorianismo, né? Uma certa tendência que vai aparecer na Espanha, um nestorianismo mitigado, e aí nós temos o arcebispo Elipando de Toledo e o bispo Félix de Urgel, que vão atribuir a Jesus duas filiações. Jesus vai ser filho de Deus enquanto Deus de um modo e filho de Deus enquanto homem de outro. Então é como se, entenda o problema, quando eu digo que em Jesus Cristo eu posso falar de duas filiações, quem é ser filho não é ser algo, mas é ser alguém. Filho é alguém. Então é como se eu estivesse dizendo que em Jesus Cristo nós temos dois alguéns. Um alguém humano e um alguém divino. Um que tem a filiação humana, outro que tem a filiação divina. O que é um absurdo e que é claramente o nestorianismo, né? Então o Papa Adriano I, o Sínodo de Frankfurt, em 794, vão, promovido, né, pelo imperador Carlos Magno, vão atacar essa doutrina e vão condená-la como herética, né? No fundo, a filiação humana de Jesus, ela se realizaria lá no ato do batismo, e o que uniria esse nestorianismo deles a um adocionismo, né? Ou seja, tem um homem e um logos, eles estão unidos volitivamente, moralmente, e aí o Logos é filho de Deus por natureza, o homem não, mas aí o homem vai se tornar filho de Deus adotado no batismo. Então, nestorianismo misturado com adocionismo, e aí a gente vê a gravidade da situação, graças a Deus. Nós temos essas condenações, e mais tarde um sínodo em Friuli vai explicar que Jesus Cristo é o Filho próprio do Pai em ambas as naturezas, né? Ou seja, filho é um quem, e só tem um quem em Jesus, que é o Verbo que se encarnou. Então Jesus Cristo é Filho de Deus enquanto Deus e enquanto homem, tá bom? Um ponto muito interessante nesse período, tenho que falar de dois autores, mas eu vou falar primeiro de um autor que vai escrever uma obra muito importante, que é Pedro Lombardo. Então Pedro Lombardo, ele foi, o nome já diz, né, Lombardia, norte da Itália. Ele é o italiano que foi estudar em Paris. Tudo indica que ele fosse um leigo, e ele vai estudar lá com os mestres da escola de São Vítor, grandes autores como Hugo, como Ricardo de São Vítor, e ele vai estudar por lá. Tem uma formação excelente, acaba ficando por Paris, ensinando em Paris. E ele vai escrever uma obra que se chama Os 4 livros das sentenças, Libri Quatuor Sententiarum, onde ele vai fundamentalmente conseguir apresentar de um modo sintético a totalidade da doutrina teológica católica. Esse era o sonho dos autores da nascente universidade. Porque na universidade você tinha que transmitir para os alunos um pouco assim, tudo. Um aluno que vai estudar teologia, ele tem que sair de lá com uma visão geral, uma boa formação teológica, a visão do todo. Então o professor tinha que ser capaz de passar isso de modo sistemático, organizado, com os diversos tratados, colocando em relevo os nexos, as conexões entre esses tratados, para que a pessoa saísse com uma visão realmente orgânica, sistemática da teologia. E ele consegue fazer isso de um modo brilhante, começando da pessoa de Deus, e vai falar da criação e tudo. E ele vai basear os escritos dele primeiro nas Sagradas Escrituras, depois nos padres da igreja, e vai buscar organizar por temas. Então ele vai partir de Deus, depois a criação, o pecado,
a encarnação, ele vai a graça, os sacramentos, a escatologia, ele vai de uma certa forma numa ordem, vamos dizer, metafísico-histórica, né? Parte de Deus, mas depois é criação, depois tem o pecado, depois tem a encarnação, que é o remédio para o pecado, aí tem a graça de Deus, e aí vem os sacramentos para a vida da igreja e a escatologia, o que nos espera. Então ele cita bastante Santo Agostinho, mas cita também os padres da igreja, e são sentenças, ele vai apresentando em cada ponto o que a Sagrada Escritura diz, o que o Santo Agostinho diz, o que os padres gregos dizem, e vai fazendo perguntas e dando respostas. Então essa é, vamos dizer, a ideia que um professor de teologia tinha. Nós temos que ser capazes de apresentar a totalidade, claro, de modo sintético, a totalidade do conhecimento teológico. E essa obra dele inaugura essa busca da suma teológica. Então vale a pena a gente conhecer Pedro Lombardo. Completando o nosso quadro nessa introdução de a Cristologia Medieval, a gente deve recordar com reverência as grandes figuras de Santo Tomás e São Boaventura, que vão oferecer as suas sínteses. Eles vão ter uma formação de tipo universitária, escolástica, e vão ser professores por sua vez. E cada um deles vai comentar a inteireza da obra de Pedro Lombardo, já citada, e vai produzir a sua própria, vamos dizer, literatura teológica também. E vão oferecer grandes sínteses de pensamento, né? Por exemplo, a gente conhece, né, a Suma Teológica de Santo Tomás, que existe em português em diferentes traduções, mas a gente não deve esquecer que ele escreve outras obras até menores, né, como o Compêndio de Teologia, por exemplo, que também existe em português. E São Boaventura oferece, digamos, uma obra muito interessante que você encontra em língua portuguesa e acessível, que é o Breviloquium, né? Então você pode ter acesso a essa obra, produzida, se não me engano, editada em língua portuguesa pela editora Eclésia. Então nós são grandes teólogos no século XIII. Vamos dizer que no final do século XIII para o início do século XIV, a gente já começa a perceber uma certa decadência teológica, mas surge uma figura que vale a pena citar, que é Duns Scoto, franciscano. Ele é um autor assim intermediário entre essa boa escolástica e uma escolástica já decadente, que vem depois. E aí, depois, no século XIV, a gente realmente vê uma escolástica que a gente poderia chamar assim decadente, onde a metafísica vai perdendo espaço para um certo nominalismo. Ockham, né, é um nome importante desse período. A gente deve lembrar também que nesse período ainda nós podemos falar de uma cristologia de tipo espiritual, mística. Existe a cristologia, vamos dizer, mais sistemática, universitária, mas existe uma cristologia de devoção espiritual para animar a vida espiritual das pessoas, dos leigos. E uma obra fundamental é desse tempo, né, que é De Imitatione Christi, ou A Imitação de Cristo, que é uma obra atribuída, né, a Tomás de Kempis, no século XV. Faz parte do movimento que a gente poderia chamar de devócio moderna, que tenta justamente levar uma espiritualidade aos leigos, às casas, às famílias, de modo que todo mundo tenha acesso a preciosidades da espiritualidade e mantenha viva a sua vida espiritual, não só quando se vai à igreja, à missa, mas no dia a dia, rezando em casa, meditando e tendo uma vida, um coração sempre unido a Deus. Bom, eu diria, né, que é mais ou menos isso.
Não, bom, a gente poderia falar, claro, já falei um pouco da arquitetura das grandes igrejas. Vamos pensar um pouquinho aqui na grande Catedral de Chartres, para dar um exemplo, as grandes igrejas góticas. Elas são verdadeiras bíblias ou catecismos esculpidos em pedra, né? A própria, ou seja, cada cena do Evangelho ou cada cena do Antigo Testamento, organizados por fora, dentro, nas partes principais da igreja, vão sendo, vamos dizer, o Evangelho iconográfico, né, para quem muitas vezes é analfabeto. A pessoa não sabe ler o texto sagrado, né? Antes da tipografia, imagina o quanto caro fosse ter um livro, né? E ao mesmo tempo quantos analfabetos não existiam também. Então a arquitetura se apresentava como um modo de você retratar a arquitetura e a arte sacra, um modo de você retratar os grandes episódios da Bíblia e passar as grandes mensagens salvíficas, né? Temos outras. Também na Idade Média, os franciscanos, eles vão desenvolver uma espiritualidade muito em torno da encarnação do Verbo, valorizando muito o nascimento de Jesus. Todo mundo conhece um pouco a história do presépio, o primeiro presépio, né? Ligado à vida de São Francisco. Você pode pesquisar um pouquinho sobre isso, que é muito interessante. Mas também com a questão da Terra Santa, depois das cruzadas, da primeira cruzada vitoriosa e depois de alguns fracassos, se tornar um lugar praticamente inacessível durante muitos anos, os franciscanos vão trazer para a Europa o costume de viver a Via Sacra, né? Ou a Via Crucis, como eles chamam, e vão construir em certos lugares, em certas montanhas, itinerários de Via Sacra. Eu penso aqui no norte da Itália, perto de Varese, tem o Monte Santo de Varese, que no fundo é isso, né? São várias capelinhas, cada uma delas dedicada a uma das estações da Via Sacra, que conduzem até a igreja maior, que está no topo da montanha, que é como se fosse, vamos dizer, Jerusalém para os peregrinos que não podem ir até a Terra Santa, porque está fechado, é muito arriscado, e por isso eles fazem as peregrinações ali nas regiões mais próximas das suas cidades. Então isso vai se multiplicar pela Europa, tais tipos de devoções e de construções ligadas a essas devoções, né? Então os franciscanos estão muito ligados a isso também, um amor pela cruz, pelo crucificado, um amor pela paixão de Cristo, né? Próprio da experiência de São Francisco, os estigmas, que mostram esse vivo amor que ele tinha pela meditação do mistério da paixão, do mistério da crucifixão de Jesus. E São Francisco é de tal modo apaixonado por Cristo crucificado que ele traz o privilégio de ele traz as marcas dessa crucifixão de Cristo, da paixão de Cristo no seu próprio corpo, né? E isso inspira muita devoção. Vejam que isso não é um fenômeno muito comum no Oriente, os estigmas místicos, né? Mas é um fenômeno que tem uma certa presença no Ocidente. E na família franciscana temos alguns, tem a Santa Verônica Giuliani, que vem depois, evidentemente, São Padre Pio. Mas São Francisco está nesse momento, né, histórico, na virada do século XII para o XIII, e São Francisco vai encarnar, vai viver uma espiritualidade que gira muito em torno da humanidade de Jesus, da encarnação de Jesus, e isso vai ter repercussões maravilhosas na espiritualidade, vamos dizer, cristã como um todo, né? Bem, meus queridos, então agora eu queria voltar e falar de um autor que eu propositalmente pulei, porque eu quero dedicar a ele os próximos minutos da nossa aula.
ele escreveu uma obra muito importante para a cristologia, que se chama Cur Deus Homo. Cur Deus Homo, antes de mais nada, o que significa essa expressão? Significa por que Deus se fez homem. Mas atenção, não é o porquê da pergunta, por que separado. É o porquê da resposta no latim, cur, certo? Por que Deus, ele está dando a resposta à pergunta que nós fazemos. Por que Deus se fez homem afinal? Ele está respondendo. Esse tratado dele, que é uma preciosidade, merece a nossa atenção. Então, Santo Anselmo é uma figura muito interessante, que nasceu na Itália, morou na França, morou na Inglaterra, morou na Alemanha, é um europeu, né? Foi franciscano, foi monge, foi bispo, né? Realmente é uma figura assim ilustre do seu período, ou seja, do 11º século até o iniciozinho do 12º. Ele morre no ano 1109. E é considerado o pai da escolástica também. Anselmo vai conhecer a filosofia aristotélica através de autores como Boécio. Vai conhecer a lógica aristotélica, e esse influxo de Aristóteles vai começar a formar um novo modo de pensar e começa a organizar o saber de um modo sistemático, no estilo daquilo que a escolástica faz, usando a razão com todo o amor para buscar a verdade. Daí que o seu, vamos dizer, tem uma frase que um pouco caracteriza, né, toda a sua atitude teológica, que é fides queres intellectum, ou seja, a fé ela busca, ela requer, ela precisa, né, do intelecto, da compreensão. A fé ela quer conhecer. E isso é um pouco o caminho desse teólogo. E agora vamos falar melhor dessa obra Cur Deus Homo. Bom, então Santo Anselmo ele vai nos propor na sua obra Cur Deus Homo um modelo de soteriologia. E aqui a gente precisa explicar a palavra. Soteriologia significa a parte da teologia que se refere ao operar salvífico de Cristo. Soter, salvação, seria o discurso sobre a obra da salvação de Cristo. Mas que é um tratado profundamente conectado com a cristologia, né? Em alguns lugares a soteriologia faz parte do grande tratado da cristologia. A cristologia a gente vê quem foi Jesus e o que Jesus fez. Em outros lugares se separa. Quem foi Jesus? Cristologia é um tratado, uma disciplina, por exemplo, e o que Jesus fez, a obra soteriológica, é outro tratado. Mas bem, então essa obra Cur Deus Homo é muito interessante porque ela harmoniza de modo muito bonito o aspecto cristológico e o aspecto soteriológico, o ser e o fazer salvífico de Jesus. E a pergunta que está por detrás é por quê? Por que separado o verbo se fez carne? Era necessário ele se fazer carne para nos salvar realmente? E a resposta é o tratado Cur Deus Homo. O porquê de Deus se fazer homem? E aí ele vai explicar a partir de uma noção que vem do direito romano e que entrou na teologia por meio de Tertuliano, que se chama satisfação vigária. Então o termo satisfação que vem lá do direito romano, que literalmente vem de satisfacere, fazer o bastante. Diante de um crime, diante de alguém que você lesou, você precisa, o juiz vai te mandar satisfazê-lo. Você tem que reparar o mal que você fez. Você vai ter que fazer o bastante para que aquela pessoa fique, por assim dizer, satisfeita, receba de volta, digamos, por meio dos teus atos, ou por dinheiro, ou por serviço, o equivalente ou até um pouco mais daquilo que ela perdeu, daquilo que ela foi lesada.
tá certo? Então daí vem o termo satisfação. Ou seja, vigária, no caso se acrescenta. Vigária significa, o vigário é aquele que está no lugar de. O vigário é aquele que toma o lugar de. Então esse conceito de satisfação vigária em Cristo quer dizer que é preciso reparar o mal que o homem fez. O mal que o homem fez é o pecado, ele fez contra Deus. Então alguém tem que reparar esse mal. Por justiça deveria ser o próprio homem, aquele que lesou Deus deveria reparar esse mal, né? Satisfazer, oferecer uma satisfação para Deus. E a ideia de vigário vem do fato de que Cristo vai tomar o nosso lugar. Então a satisfação vigária ela é crística, né? Cristo toma o nosso lugar nesse ato de satisfazer a Deus. E por que ele toma o nosso lugar? Por que ele vai tomar o nosso lugar? E aí é preciso entender o pensamento de Anselmo, que é um europeu, ou seja, ele é formado um pouco por noções do direito romano, que ainda existem na sociedade europeia do seu tempo. Mas ele também é um filho de uma época em que, junto com o direito romano, se mesclou um direito germânico. E no direito germânico, quando você ofende uma pessoa, essa ofensa se torna maior e a satisfação se torna maior, a satisfação devida ao ofendido, na medida em que essa pessoa é mais importante na sociedade. Então, por exemplo, se você ofendeu o faxineiro, você deve uma satisfação de, vamos dar nome, de R$50. Se você ofendeu um professor universitário, que tem um status maior na sociedade, vamos dizer assim, você deve então R$100. Se você ofender o governador, 200. Se ofender o presidente da república, 500. E assim por diante. Quanto mais importante é a pessoa, quanto maior é essa pessoa na sociedade, maior é a satisfação que é devida por aquele crime cometido, por aquele delito cometido, tá bom? E aí, aplicando essa ideia de satisfação do direito romano e essa ideia germânica de que essa satisfação deve ser maior segundo a importância da pessoa que foi lesada, que foi ferida nos seus direitos, aplicando isso à realidade do homem e de Deus, ao pecado original, aí nós temos a grande explicação de Santo Anselmo. Ou seja, ele vai dizer, nós temos por um lado Deus está acima de tudo, infinitamente acima de tudo, pronto. Infinitamente acima de tudo quer dizer que a dignidade de Deus está infinitamente acima de qualquer outro monarca, de qualquer outro personagem. Aí você já viu o problema. Quer dizer que a satisfação devida a ele vai ter que ser infinita, porque se trata de Deus que foi ofendido, foi a honra de Deus, foi o projeto de Deus, foi o amor de Deus que foi ferido. Como é que a gente vai dar uma satisfação infinita para Deus? O homem é capaz disso? Por outro lado, por dever de justiça, quem deve dar satisfação é quem cometeu o erro, quem cometeu o delito, quem cometeu a infração, o homem. Ou seja, nós temos de um lado, tem que ser um homem que ofereça a Deus a satisfação. Por outro lado, essa satisfação tem que ter um valor infinito. Aí Santo Anselmo entra com a grande resposta dele. Esse raciocínio todo é para que ele possa dizer: eis porque Deus se fez homem. No seu amor, sabendo que o homem não seria capaz de oferecer uma satisfação infinita que lhe era devida, que era devida a Deus, mas que tinha que ser o homem a oferecer, porque senão era injusta a coisa, então Deus envia o seu Filho. O Filho eterno de Deus se faz homem, enquanto homem, ele oferece, em nome da humanidade, uma satisfação. Então ele está cumprindo a justiça. É o homem que está oferecendo.
É o homem que está sendo crucificado, é o homem que está entregando a sua vida a Deus por nós. É uma satisfação vigária, porque ele está tomando o nosso lugar. Ele não pecou, mas enquanto homem, ele está se unindo a nós por uma solidariedade, está oferecendo em nosso nome, como homem, essa satisfação. Só que tem um problema ainda, essa satisfação tem que ser infinita, porque infinita é a dignidade daquele que foi lesado, daquele que foi ferido no seu direito, Deus. E aí, enquanto Jesus Cristo, enquanto Deus, a sua vida tem valor infinito. Por isso, ao oferecer a sua vida, enquanto o homem ele oferece a satisfação que os homens devem oferecer, enquanto Deus ele oferece uma satisfação infinita, capaz de satisfazer, fazer o bastante para, diante de Deus, diante do crime que o homem tinha cometido, diante do pecado que o homem tinha cometido, e assim alcançar o perdão. Então, essa é o pensamento de Santo Anselmo, muito importante para a cristologia e para a soterologia da satisfação vigária. Deus se fez homem porque, enquanto homem, ele poderia oferecer uma satisfação que fosse justa, porque é um homem oferecendo, em nome da humanidade, uma satisfação pelo pecado do homem, vigária, né? Ele está tomando o nosso lugar. E, sendo Deus, a vida dele tem valor infinito, então essa satisfação teria um valor infinito que corresponderia à dignidade infinita daquele que foi ofendido, ou seja, Deus. Então, essa beleza desse pensamento de Cur Deus Homo, de Santo Anselmo, é uma obra que vale a pena ler. Deus abençoe vocês. Na próxima aula nós vamos tratar de Santo Tomás de Aquino e da Suma Teológica. Aguardem.